Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos para mais uma aula. Terceira aula do nosso módulo ministério, né? Ainda no submódulo Ser Igreja. Essa terceira aula, ela é sobre o batismo e ceia. Amém? O objetivo dessa aula é nos trazer a razão, o propósito pelo qual nós batizamos, pelo qual nós ceiamos. Amém? A princípio vamos falar sobre o batismo, então que fica essa pergunta sobre nosso estudo: por que devemos descer as águas? Por que devemos batizar? Se você puder abrir sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 8, versículo 36, vai dizer assim: seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Amém, irmãos? Então por que nós devemos descer as águas? A questão levantada pelo eunuco, né, em Atos capítulo 8, versículo 36, que nós acabamos de ler, ecoa ainda hoje: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. A resposta de Filipe é clara: é lícito se você crê de todo o coração. O batismo é um passo fundamental na vida do cristão, simbolizando a fé em Jesus Cristo e a entrada na família de Deus. Nesse estudo vamos explorar o significado do batismo e da ceia, dois mandamentos essenciais na caminhada cristã. Amém, irmãos? Nós conhecemos essa passagem em que o Filipe estava em Samaria, o Espírito Santo guiou ele até o deserto para que ele visse, né, aquela carruagem passando com o eunuco, né, o servo, né, o servo etíope, né, e ele estava lendo o livro de Isaías. Ele primeiro pergunta: entendes o que lês? Ele fala: como entenderei se ninguém me explicar? Convidou o Felipe, né, para subir na carruagem. Então Felipe ele começa a explicar, ele começa a pregar e falar que aquela passagem que ele estava lendo falava sobre Cristo. Então ele começa a pregar sobre Cristo. E então chega um momento que eles passando por certo lugar, ele pergunta: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Então Felipe diz: é lícito, é válido você ser batizado se você crer de todo o coração. Então ele fala: eu creio que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Jesus, que ele é o Filho de Deus. Então os dois descem da carruagem e ele batiza. Batismo é isso, é a nossa expressão externa daquilo que nós cremos internamente. O significado do batismo: o batismo é um ato de obediência, é uma declaração pública de fé em Jesus Cristo, é um símbolo poderoso da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e também representa o novo nascimento do crente. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo explica: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, portanto, sepultados com ele na morte dele, com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, assim, o batismo ele representa a nossa morte, o sepultamento do velho homem, mas também o renascimento, uma nova vida, a ressurreição para uma nova criatura. Assim como Cristo foi sepultado, morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou, assim nós cremos que pelo batismo, pelo novo nascimento, nós também renascemos, nós ressuscitamos uma nova criatura, nós temos um novo nascimento. Amém? O exemplo de Jesus mesmo foi batizado, não porque ele precisasse de arrependimento, mas para cumprir toda a justiça e dar exemplo para os seus seguidores. Em Mateus capítulo 3, do 13 ao 17, versículo 13 ao 17, ele vai
vai mostrar o batismo, né, de Jesus, né? Nós vemos que João Batista, que estava batizando o povo, ele diz, né, que ele fala para Jesus: eis que eu preciso ser batizado para você, eis que eu preciso ser batizado por você. Mas Jesus ele fala: não, vamos fazer dessa maneira, porque convém que cumpra-se toda a justiça em mim, convém que eu também tenho que passar por esse procedimento. Não porque Jesus necessita de arrependimento, mas para nos dar um exemplo. Amém? Temos Jesus sendo batizado por João Batista no Rio Jordão e o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, com a voz do Pai declarando: esse é o meu Filho amado em quem me agrado. Amém? A importância da fé. O batismo, conforme mencionado em Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37, requer fé genuína em Jesus Cristo. Filipe condiciona o batismo do eunuco à sua confissão de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este ato de fé é fundamental, pois o batismo é o sinal externo de uma transformação interna que já ocorreu no coração do crente. Então temos esses dois pontos. Primeiro, se Jesus se batizou mesmo não precisando, imagine nós que precisamos do arrependimento. Imagine nós que necessitamos de um novo nascimento. Em segundo lugar, o batismo ele é condicionado à confissão de fé. Na aula passada nós tivemos a aula sobre o crer e confessar. Crer é de extrema importância, mas fazer isso uma confissão pública do que nós cremos é mais importante também, é tão importante quanto. Uma fé que nós não externamos, ela talvez não seja uma fé válida. Amém? Tiago ele vai dizer, né? Me mostra essa sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras te mostro a minha fé. Então, quem crê de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele padeceu pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades, se nós de fato cremos isso, nós devemos confessar com a nossa boca, mas também nós devemos tomar o ato de fé, né, do batismo, né, de participar desse novo nascimento. Amém? A importância do arrependimento. Antes do batismo é essencial o arrependimento genuíno. João Batista, ao pregar sobre o batismo, enfatizava a necessidade de produzir frutos que demonstrassem arrependimento verdadeiro. Em Mateus capítulo 3 e 8 ele declara: produzam frutos dignos de arrependimento. Jesus também destacou a importância do arrependimento em sua pregação. Mateus 4,17 ele disse: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento é uma mudança de mente, de coração e uma volta para Deus que deve preceder o batismo. Amém, irmãos? Batizar não é simplesmente se banhar, simplesmente tomar um mergulho, simplesmente dar um tibum na água. Batismo significa arrependimento. Nós fazermos o analisar nós mesmos, reconhecermos que somos falhos, somos pecadores. Por isso que nós necessitamos de um novo nascimento. Se simplesmente achamos que nossa vida está perfeita, que estamos bem do jeito que estamos, não tem razão para você se batizar. Se você acha que você é perfeito, que você já é santo, que você já tem o que é necessário, não tem razão para você se batizar. Mas, como disse Jesus, o médico não veio para os sãos, mas sim para os enfermos. E se Jesus ele é o médico, quem é que não está enfermo? Quem é que não precisa desse médico, que é Jesus? Então devemos reconhecer que desde a queda de Adão, o pecado está na nossa genética, ele está no nosso ser interior. Como diz Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Então, é necessário de extrema importância produzirmos frutos de arrependimento, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados e também produzir frutos de arrependimento. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. Talvez em outra aula nós falamos sobre isso, para não estender essa, mas não é simplesmente ter medo das consequências, não é medo de ir para o inferno, não é por medo de não ter parte com Cristo, mas é por reconhecer que somos falhos e que necessitamos da graça de Deus. Por isso nós devemos, quando nós reconhecemos isso, nós devemos nos batizar. Amém? Mandamento de Jesus. Jesus ordenou a seus discípulos que batizassem novos crentes
Em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo, portanto, é uma parte essencial do discipulado cristão também. Ele é um mandamento. Quem não se batiza está em desobediência. Amém? Jesus deixou o exemplo, ele nos deixou esse caminho e ele também nos deixou esse mandamento. Compromisso com Cristo. Para aqueles que frequentam a igreja há muito tempo, mas ainda não se batizaram ou participam da ceia, é crucial entender a importância desses mandamentos. Frequentar a igreja sem se comprometer verdadeiramente com Cristo através do batismo é como assistir uma jornada sem realmente embarcar nela. O batismo representa morrer para o mundo, nascer de novo em Cristo, um passo essencial para o compromisso na obediência. Também existe isso. A pessoa que já tem bastante tempo, que caminha, que frequenta culto, que participa de campanha, que faz tudo, mas não tem esse compromisso de se batizar. Muitos alegam, né? Eu não estou preparado, estou esperando Deus me preparar. Mas se você for esperar você estar preparado, você nunca vai se batizar. E se existe de fato esse argumento de estar esperando Deus te preparar, na verdade Deus já te preparou. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Então não tem mais algo que Ele precise fazer para te preparar. A verdadeira preparação é o arrependimento, é reconhecer que somos pecadores que necessitamos de um novo nascimento. Amém? Agora vamos falar sobre a ceia. A instituição da ceia. A Santa Ceia foi instituída por Jesus na noite em que foi traído. Em Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20, Jesus toma o pão, dá graças, parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vocês. Significado da ceia. A ceia é uma lembrança, memorial, contínua do sacrifício de Jesus na cruz. E um meio da graça para os crentes. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26, do 23 ao 26, destaca que cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Este ato de comunhão é uma oportunidade para refletir sobre a nossa fé, examinar nossos corações e renovar nosso compromisso com Cristo. Nós pregamos muito que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e de fato Ele faz isso. Jesus prospera a nossa vida, Jesus transforma nossas vidas. E tudo isso Ele faz. Devemos de fato pregar isso, que Ele faz milagres, que Ele é Deus, que Ele é poderoso para transformar toda a nossa situação. Mas nós também devemos anunciar o tempo todo, e esse é o significado da ceia. A ceia é o memorial, a ceia é o nosso anúncio da morte de Cristo, que Ele morreu por nós, que Ele fez o sacrifício maior que a morte, entregou sua vida por nós, em favor de nós. E a ceia é isso, representa o corpo de Cristo sacrificado naquela cruz, representa o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, pelas nossas vidas. Amém? Então devemos sim, nunca deixar de anunciar a mensagem da cruz. Devemos anunciar a mensagem da cura dos cegos, dos leprosos, dos surdos, dos coxos, mas também da transformação, também do grande milagre que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? A preparação para a ceia. A preparação da ceia necessita uma preparação, né? Participar da ceia requer preparação espiritual. Paulo adverte em 1 Coríntios 11, no seu versículo 27 ao 29, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É um momento de autoexame e arrependimento, reconhecendo a seriedade e a santidade desse mandamento. Amém?
o arrependimento não é só no batismo, não é só no novo nascimento, mas o arrependimento é dia após dia da nossa caminhada cristã. Tem uma frase que ela é atribuída a Martinho Lutero, eu gosto muito dela, ela diz assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido no descer das águas, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E é isso, no batismo sepultamos o velho homem, sepultamos a nossa carne para termos um novo nascimento no Espírito. Porém, o velho homem continua vivendo em nós, continua vivo em nós. Então, o que é o batismo, se não é simplesmente a morte definitiva do velho homem? O batismo é um novo nascimento, onde nós temos, a partir desse momento, uma natureza espiritual, não só uma natureza carnal. Nós temos uma nova carne, um novo corpo, um novo espírito, falando espiritualmente. E aí, a partir do batismo, nós temos condições de lutar contra o velho homem, condições de vencer a carnalidade. A partir do batismo, nós temos essa condição. Antes do batismo, antes do novo nascimento, somos incapazes de lutar, somos incapazes de vencer o pecado, de vencer o velho homem. Mas quando nós temos esse novo nascimento, nós temos a capacidade de batalhar, de matar, de mortificar nossa carne dia após dia. Amém? Então, a partir do batismo, nós mortificamos a nossa carne, e a partir desse momento nós temos um novo nascimento da nossa carne, do nosso espírito, e começamos a ter essa batalha, né, essa militância, né, como diz Paulo, né, entre a carne e espírito, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero isso eu acabo cometendo. Mas a partir desse momento nós também podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, e a partir desse momento nós conseguimos nos santificar, começar um processo de santificação. Por isso que a ceia, né, o momento da comunhão da ceia, temos esse momento de analisar-se o homem a si mesmo, e ali nós podemos analisar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que agrada ou desagrada a Deus. Podemos fazer um voto, né? Podemos nos arrepender, podemos pedir misericórdia, graça de Deus e força para continuar caminhando em vitória contra a carnalidade, contra o pecado. Amém? A unidade de comunhão. A Santa Ceia também simboliza a unidade do corpo de Cristo. A igreja em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17, Paulo escreve: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo? E o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Este mandamento nos lembra de nossa interdependência e da comunhão que temos uns com os outros em Cristo. Tivemos a nossa primeira aula desse módulo, que foi a da comunhão. Sabemos da importância, né, de nos reunirmos, de estarmos juntos, de buscarmos juntos, de orarmos juntos, de termos comunhão. E a ceia também representa isso. Primeiro, ela representa a morte de Cristo e a ressurreição dele. Em segundo lugar, ela representa o nosso arrependimento, analisar-se o homem a si mesmo. E ela também representa a importância do corpo de Cristo, a união, a unidade do corpo de Cristo. Que o corpo é um só, somos vários membros, e somos interdependentes uns dos outros. Por isso que Paulo lhe diz, né, quando vocês forem ceiar, esperem uns pelos outros. A ceia é isso, é a comunhão, é a participação. Por isso que a ceia, ela foi ministrada numa mesa, Jesus com seus discípulos, e isso também é a ceia hoje. Nós, discípulos de Jesus, reunidos com ele à mesa, pois naquele momento ele também está ali, em espírito e em verdade. Amém? Para afirmar, frisar esses ensinamentos sobre a ceia e o batismo, eu gosto de usar a parábola do bom samaritano. Ela representa também a queda, a salvação, a ceia e o batismo, né? A parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, oferece uma alegoria profunda para compreendermos o papel do batismo e da Santa Ceia em nossa vida espiritual.
Na parábola, o homem atacado por assaltantes representa a humanidade. Vai dizer que certo homem descia de Jerusalém até Jericó. Jerusalém representa o céu, o paraíso, representa o seio de Abraão, representa a morada de Deus. Desceu de Jerusalém até Jericó. Jericó representa um lugar de maldição. Representa o homem que caiu da presença de Deus, Adão que saiu do Éden para esse mundo terreno. Esse homem ele é atacado por assaltantes no caminho. Os assaltantes representam a batalha espiritual, representam Satanás e seus demônios, representam o pecado também, a queda do homem. Vai dizer que aquele homem ficou semi-morto. É a única vez que a Bíblia usa essa palavra, ou seja, a partir do momento da nossa queda, a partir do momento que nós saímos de Jerusalém, a partir do momento que nós saímos da presença de Deus, nós temos essa queda, nós temos esse pecado sobre nós e nós somos mortos espiritualmente, por isso é necessário o batismo, para nascermos de novo espiritualmente. Esse homem fica semi-morto, vai passar vindo pelo mesmo caminho, diz a parábola, vindo pelo mesmo caminho, passou um sacerdote, depois passou um levita e não ajudaram ele. Por quê? Vindo pelo mesmo caminho, são homens, apesar de ser um sacerdote, apesar de serem um levita, são homens, são pessoas que têm a mesma origem de nós e não podem nos ajudar. Não é simplesmente porque não quiseram, mas simplesmente porque não podem. Ou seja, um homem, uma mulher, um pastor, um diácono, um presbítero não pode trazer uma salvação, não pode trazer uma regeneração para a humanidade, não pode te salvar. Então vai dizer que vindo por outro caminho, um samaritano. Então, o único que pode nos salvar é aquele que veio do outro caminho, aquele que não veio do mesmo caminho que nós. Jesus, que veio dos céus, não veio da terra. Ele é o único que não pode nos salvar. Vai dizer que ele na parábola, vai dizer que o bom samaritano ele desceu, né, do seu animal, do seu jumento, da sua mula. Ele passou óleo, passou vinho nas feridas daquele homem, cuidou dele, colocou ele sobre a sua mula, levou para uma estalagem, pagou para aquele homem, o dono da estalagem, 2 moedas, para que ele cuidasse daquele homem até que ele voltasse. Então é isso, esse é o significado da parábola do bom samaritano. A humanidade caiu, a humanidade teve uma queda, ficou semi-morta. O próprio ser humano não pode salvar o homem. Nenhum sacrifício que o homem pode fazer, oração, jejum, até mesmo que um homem pudesse entregar sua própria vida em favor de outros homens, não adiantaria de nada, pois só o sangue de Cristo pode nos salvar. Ele nos colocou sobre ele se despiu da sua glória, vai dizer que ele desceu do seu animal, ele cuidou de nós, ele desceu aqui na terra, ele cuidou de nós. E ele nos colocou numa condição de cuidados do dono da estalagem, que é o Espírito Santo. Ele nos enviou o Consolador que cuida de nós. E ele vai dizer que ele deixou 2 moedas com aquele homem até que ele voltasse. As 2 moedas significam o selo, o penhor de que ele vai voltar, de que teve um preço o nosso cuidado, a nossa salvação. E esse preço é o batismo e a ceia. As 2 moedas, o batismo e a ceia. É claro que é uma alegoria isso daqui, não se pode estabelecer doutrina através de uma alegoria, mas toda vez que vocês ouvirem a passagem do bom samaritano, que vocês lembrem disso, da nossa condição de queda, da nossa condição de reconciliação com Deus, da nossa condição de salvação, e que o batismo e a ceia são como esse penhor que Ele nos deixou, por isso devemos participar do batismo e da ceia. Compromisso com a ceia. Para aqueles que frequentam a igreja, mas ainda não participam da ceia, é importante refletir sobre o compromisso com Cristo. Participar da ceia é um ato de obediência e uma forma de reafirmar nossa fé e comunhão com Jesus. É incoerente desejar assentar-se na mesa com Cristo em sua volta, se é que não participamos da sua mesa. A Santa Ceia é um lembrete constante do sacrifício de Jesus e um convite a viver em comunhão com Ele. Conclusão. O batismo e a Santa Ceia são 2 mandamentos vitais que Jesus instituiu para a sua igreja. O batismo é um sinal de nossa fé e entrada na família de Deus, enquanto a ceia é uma lembrança contínua do sacrifício de Cristo e uma celebração da nossa comunhão com Ele e com os outros crentes. Ao observarmos esses mandamentos, somos fortalecidos na nossa fé
e renovados no nosso compromisso de seguir Jesus. Que possamos sempre valorizar e participar desses momentos com reverência e gratidão, reconhecendo o imenso amor e graça que Deus nos concede através de seu Filho. Que nossa vida cristã seja marcada por um compromisso contínuo com Cristo, evidenciado pelo batismo e pela ceia, pela participação na Santa Ceia. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula. Amém?